Este vídeo em direto está quase a começar. Olá, bom dia, estamos chegando. Bom dia, amigo Rui Carvalho, diretamente de Portugal. Bom dia, Vades. Estamos aqui em Braga, plena primavera. Está um dia lindo, um sol bonito lá fora e a gente trancado em casa ainda. Mas tá certo. Aqui também um friozinho, um sol bonito em Curitiba, mas um friozinho que tem que se proteger um pouco. Mas um sol muito bonito. E mais um dia em casa, com certeza, fazendo home office aí para a gente se proteger, né? É isso aí. Então, vamos aguardando aí o nosso amigo Miel, que também chegar, né? E a entrada de mais ali todos os participantes, né? Então, hoje o dia está interessante, o debate vai ser interessante, né? Hoje estaremos, então, debatendo, vamos debater aqui, deixa eu colocar a pauta do dia, para animar e começarmos, Hoje o tema é custos, preços e receitas. Custos, preços e receitas, Então, nesta nossa conexão pensar global e agir local, Este é o nosso tema, e agora também está chegando aí o nosso amigo Mielk, diretamente da Arábia Saudita. Mielk, bom dia. Bom dia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a todo o povo muçulmano, Ramadan Karim. Hoje inicia-se o mês sagrado do Ramadão, a todos os muçulmanos. Aleikum salam. Aleikum salam. Eduardo, estava comentando aqui com o Vades agora há pouco, a gente está no aquecimento. Tá. Cara, descobrimos aqui uma boa marca para uma empresa que você eventualmente monte aí na Arábia Saudita, porque a gente alia muito a Arábia Saudita com a figura do Sheik, não é? E você, e o seu sobrenome é Mielk, então Mielk Sheik. Milkshake, Olha, às 9 da manhã, vocês estão acordando com essa... É falta do que fazer. O Mielk incorpora, até no visual, é o mais árabe dos brasileiros. Na verdade, são quase 2 meses aqui de toque de recolher, né? Então, são 2 meses sem fazer a barba no barbeiro, a gente não pode sair para nada. Tem 2 horas. Eu também já estou sentindo o meu cabelo aqui, tá difícil, não tá fácil. Aqui a gente tem 2 horas por dia de livre acesso para ir no mercado comprar comida e voltar para casa, e só dentro do próprio bairro, então... Ok, temos aí 3 minutinhos ali para começar, enquanto que o povo está entrando e começando a próprio Facebook e os canais ali. Hoje temos uma novidade, estamos transmitindo simultaneamente em 5 canais na internet, 3 no Facebook, 1 no LinkedIn e 1 no YouTube, Então, são 5 transmissões simultâneas, e além da transmissão, da retransmissão também, na parceria, e aí vai o nosso agradecimento especial, a Rede Costa Oeste de Comunicação, a Rede Costa Oeste de Comunicação, que fica no oeste do Paraná, que integra ali tem uma cobertura nos 40 municípios aí da região, especialmente nos municípios que integram a região turística, uma das regiões turísticas das 333 do Brasil, que é a região das Cataratas do Iguaçu e Caminhos do Lago de Itaipu. Então, e aí essa transmissão está sendo feita pelos canais, então, da Costa Oeste, que são também as rádios de Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Guaíra e Santa Helena. Eu quero dar uma boa noite especial, boa noite nesse momento, a todos de Foz do Iguaçu, especialmente a comunidade de Foz do Iguaçu, os empresários, profissionais do turismo de Foz do Iguaçu, que estão ouvindo e vendo este debate na versão gravada, hoje às 19 horas, Então, através das ondas ali da nossa querida Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Então, o nosso abraço especial a todos, espero que vocês podem, quem está vendo a gente pela versão gravada, depois da versão online,
pode também fazer questionamentos logo abaixo, e que será respondido ao longo do tempo também por todos nós. Ok? É a Conexão Turismo, então, mais um dia de debate, Brasil, Arábia Saudita e Portugal, aqui com o nosso amigo Mielke e Rui Carvalho. Lembro a todos que este debate é uma iniciativa nossa, dos 3 empreendedores, 2 profissionais, e eu como empreendedor. Não temos nenhum vínculo profissional, já antecipando, e as nossas ideias, o tema é convergente, mas as nossas ideias conclusões podem ser completamente divergentes uns dos outros. Agora, ressalto, mesmo que nossas visões sejam diferentes, todas serão altamente complementares, porque focamos todas elas em cima do desenvolvimento do turismo receptivo das cidades brasileiras. Então, obrigado ali ao Garon Picelli, de Foz do Iguaçu. Boa, vamos acompanhar. A Geucimar Lins, de Vitória. Também... obrigado, Ana Maria Alcides. Vades, me permita. E vamos lá, olha... Ana Maria também, de Curitiba. Que bom, Ana Maria, você participando também. Eu sugiro a todos que estejam participando, e você que está mesmo assistindo na versão gravada, neste momento que você está assistindo, compartilhe na sala de vídeo do seu Facebook essa transmissão, porque esta transmissão pode ajudar muitos outros da sua rede de contatos. Então, retransmita isso, faça como a Rede Costa Oeste de Comunicação, faça isso como a gente está fazendo, porque este é um momento de colaboração. Nós todos estamos aqui, voluntariamente, querendo democratizar o debate do turismo nacional, ok? Vades, me permita, eu tenho certeza que eu falo também em nome do Eduardo, então eu queria começar... agradecendo a você e ao gestor que você representa o convite para a gente participar dessas lives e aproveitar já o gancho e te convidar para fazer a introdução ao tema para a gente iniciar o debate sem mais delongas. Perfeitamente. Vamos lá então. Eu vou colocar aqui, compartilhar uma tela bem rapidinho. São 9h08 neste momento. Vamos lá, vamos compartilhar uma tela só para uma pequena reflexão e acompanhamento de quem não acompanhou nas outras lives. Ela está transmitindo para vocês? Não. Não, está escura a tela, não tem nada. Está escura a tela. Está escura a tela. Então, vamos lá, vamos ver, para que isso não... Esse slide, expande o slide. Aí. Isso, agora sim. Ela está grande a tela? Tá ok. Nós estamos na lateral, né? Sim. Justo. Ok. Então, só para quem, rapidamente, para quem não pôde ver os outros vídeos ou está assistindo somente hoje, as outras lives, na primeira live nós tratamos sobre destinos e protagonistas. E, basicamente, a conclusão ali foi de que existirão os novos protagonistas do turismo receptivo pós-crise serão as cidades e os empreendedores locais. Isso só para uma breve, bem rapidamente. Na live 2, quem e quantos somos, nós percebemos ali que temos uma carência muito grande de produtores e varejistas, considerando que mais de 4.200 cidades brasileiras estão sem agentes e operadores, ou seja, não contam com agentes e operadores. Mais de 4.400 cidades estão sem hotéis com cadastro. Isso segundo dados do próprio Ministério do Turismo. Na live 3, nós tratamos sobre produção e distribuição, agora na terça-feira. E podemos afirmar aqui e concluir que uma das conclusões, que menos de 100 produtores concentram a oferta de mais de 90% dos produtos em comercialização.
E esses produtos de menos de 100 destinos nacionais, dos 5.570 destinos. E hoje, o tema é da Live 4, custos, preços e receitas. Então, só para instigar um pouco o debate, custos. A hotelaria, se nós pegarmos um exemplo, e também porque não temos muito tempo para discutir, etc., eu trago aqui somente um custo, que é o custo de venda do setor hoteleiro, que ele está em torno de 25% a 35% ou 40%. Quanto aos preços, o Brasil está com os preços mais caros do que o exterior. Agora, com o dólar alto, esse cenário muda um pouco. Mas era mais barato, e foi, ao longo do tempo, mais barato viajar para o exterior que viajar pelo Brasil. Pegando um dado do FOB e Hotel Invest, os dados acumulados de 2019, as receitas da grande hotelaria, claro, o FOB representa a grande hotelaria, a diária média teve o maior aumento dos últimos 4 anos, que foi um valor de 7,2% de aumento. A taxa de ocupação de 3,3%. E aumento de oferta de UHs, com 4 mil ofertas no ano passado, de 1%. Essa reflexão é interessante, porque nós estamos tratando aqui da grande hotelaria. Se essa receita de 7%, num período que temos aí Airbnb, que cresce 100%, de 25% acima, assim, praticamente mensalmente, esses números são bastante importantes. E, por fim, será que hoje, para aumentar a receita, só vamos nos ancorar em promoções e descontos, entrar aí na guerra de preços, será que é suicida, uma estratégia suicida, ou não? E, por fim, aqui só para ilustrar um pouquinho, os custos médios de vendas, na verdade, o setor ali, além de toda a burocracia que o empresário vive e a selva tributária, está ali com os custos de distribuição eletrônica, canais de vendas, meios de pagamento, tributos do lucro real ou presumido, vira nisso uma verdadeira boca de jacaré dos lucros de cada empreendimento. Então, estas são apenas algumas considerações, só para instigar o debate de hoje, ok? Então vamos, com isso, espero que ajude a instigar o debate, e vamos lá para as nossas conclusões aí. Aí eu acho que o Miel, que trabalha fortemente com o setor público, o Rui, que sempre atuou na área de eventos, vamos concluir. E à medida que você que está em casa ou que está participando online, pode participar, que você será engajado aqui no debate, estarei acompanhando, pode ser pelo próprio YouTube, ali, se você escrever no YouTube, não tem problema, qualquer um dos canais do Facebook também não tem problema, todos aqui eu estou recebendo e estou percebendo aqui. Então, quando você me vê olhando para o lado aqui, eu estou olhando para a tela efetivamente do blog aí, onde estão os comentários da participação, ok? Todos nós. Com você, Rui. Pois Vades, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo aí, que é a questão do preço, né, a questão do custo, e essa questão, principalmente essa temática que é importante hoje em dia discutir, do fato que na verdade, é um clássico brasileiro, né, que há muitos anos que é mais barato viajar para o exterior do que viajar no Brasil. Eu acho que se há uma lição ou se há uma consequência positiva que nós possamos tirar desta crise, talvez seja essa, que não só porque os custos, vai ter que haver uma reacomodação, né, um rearranjo dos custos para essa retomada do mercado, mas também porque as próprias condições, os próprios efeitos da pandemia vão, por si só, inibir um pouco as viagens para o exterior.
e não só inibir por causa do preço, por causa do dólar estar alto, o euro está mais alto ainda, enfim, mas também pelo próprio risco. Quer dizer, a tendência, creio eu, é que, pelo menos num primeiro momento, e eu, nesse sentido, até gostaria de ouvir na sequência o Mielke, porque é até mais a área dele, mas quero ouvir a opinião dele, mas acho que num primeiro momento, pelo menos, temos aí uma grande oportunidade para o mercado interno brasileiro, que é um mercado, ao contrário de outros países, é um mercado enorme, é um mercado que poderia garantir a sobrevivência de muitas empresas só trabalhando com o mercado interno, sem depender do exterior. Então, eu queria saber a opinião do Mielke, se bate com a minha. Não tenha dúvida, Rui. Eu acho que não tenha dúvida. É uma coisa que a gente está vendo não somente no Brasil, mas os países que são um pouco mais adiantados na questão do controle da pandemia. É notório, claro, que o desenvolvimento do mercado regional, local, regional e nacional nesta ordem, ele é notório, e claro que isso é grande estratégia. Aliás, já está acontecendo hoje na China. E eu até vi um comentário de uma ouvinte nossa que falou: o turismo vai ser um dos últimos a ser recuperados. Eu não acredito nisso. Eu estou vendo que o que está acontecendo hoje na China, na Malásia, o turismo está voltado, o turismo de negócios está crescendo rapidamente. O turismo de final de semana está crescendo rapidamente no sentido daquela ideia do vamos escapar rápido da pandemia, da quarentena, venha relaxar aqui na minha pousada. Isso já está acontecendo a Luciane Martins, justamente ela. Isso não está acontecendo na China, nos países do leste da Ásia. Isso não está sendo verificado, muito pelo contrário, sobretudo no turismo de negócios. Eu acho que talvez sim a questão de eventos, que justamente tem uma questão da aglomeração de pessoas, este mercado, sim, deve acontecer um pouco mais tarde. Mas, com certeza, Rui Vales, o momento agora é do mercado local, e essa pauta de hoje, ela cai com uma luva neste contexto que nós estamos vivendo. Eu queria só fazer só acrescentar uma coisa, Vades, me perdoa, ainda sobre esse tema. Vocês devem lembrar que, acho que na segunda live nossa, eu disse aqui que, com surpresa, confesso, com alguma surpresa, nós tínhamos visto aqui algumas publicações aqui em Portugal, que é um país que o turismo representa 22% do PIB, que o turismo foi o primeiro setor a ser afetado pela crise do Covid e seria o último a se recuperar, que é o entendimento comum. Mas alguns dias depois, eu lembro de ter comentado isso aqui na segunda live, já havia especialistas dizendo que talvez não, que talvez fosse um dos primeiros a recuperar, porque exatamente devido à extensão do confinamento, as pessoas têm essa ânsia de, nem que seja visitar para outra cidade para ver os parentes que ficaram isolados deles por tanto tempo. Então, as pessoas querem curtir a natureza, sair de casa, viajar. Então, tudo interno vai acontecer. Nós discutimos isso na primeira e na segunda live, né? Efetivamente, com mais ênfase, etc. Agora, a questão é a seguinte: vamos retomar. Todo mundo vai estar ansioso para retomar. Chegamos à conclusão também, e das nossas leituras e acompanhamento, de que o turismo local e regional vai ser beneficiado com isso. O aéreo internacional, etc., vai demorar mais, e no Brasil, porque o dólar também está na estratosfera, então também vai demorar mais a acontecer. Então vai haver um foco. Só que nós temos dois problemas enormes, grandes. Dizer, vai retomar com os mesmos preços? Vai retomar com os mesmos custos? Os custos de produção? Com os mesmos preços para o consumidor final? Com a mesma base de custos de intermediação? É isso que nós temos que discutir hoje na tese. Não vamos entrar no caso específico, se o canal A está cobrando mais, o canal B está cobrando mais. Vamos discutir a tese, porque essa nossa discussão aqui, e eu também chamei vocês, e chegamos à conclusão que era importante aflorar o debate sobre um pouco mais aprofundado sobre o setor
e não simplesmente querer entrar na guerra tarifária. Talvez seja uma solução, mas será que é? Então, veja, os municípios, quem que arrecada hoje que tipo de imposto? Qual que é a arrecadação do governo federal? A receita do governo federal é IPI, principalmente IPI e outras do governo federal. O ICMS é do governo estadual e o ISS é do governo municipal. Então, quando nós chegarmos no dia após que começa a retomar tudo, o que nós vamos encontrar do cenário de terra arrasada? Nós vamos encontrar um governo federal quebrado. Nós vamos encontrar um governo estadual quebrado. Um governo municipal, por sua vez, quebrado. Ou seja, um turismo, o nosso setor, viciado nos cofres públicos. Viciado na venda do exterior. Viciado na venda do exterior. E como nós concluímos aqui na live 2, nós estamos aí sem produtores. Mais de 4.400 municípios está sem hotel, está com outros 4.300 está sem agência de viagem, sem operador, ou seja, sem produção do turismo. Então, o que nós podemos trabalhar? E aí eu coloco como que nós vamos resolver isso? Como isso impacta nessa retomada? Como isso impacta nessa retomada? Será que nós não temos que aprender com o setor de agronegócio? O turismo não tem a aprender com o setor de agronegócio? Em que sentido? Posso citar um exemplo do Paraná? Mas em que sentido? Em que sentido? No sentido seguinte, e muito óbvio da minha parte, enquanto empreendedor. Não sei você, enquanto profissional, estudioso da área, mas enquanto empreendedor eu vejo o seguinte, nós precisamos... Veja, o Paraná. O Paraná na área do agronegócio, ele é um território de 85% de pequenas propriedades. No entanto, está no 5º em produção agrícola, em quantidade e competitividade do país. Está entre os 5. Por quê? Porque ele melhorou, está produzindo mais em menor território, porque ele não compete com o território do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, da Bahia, do Piauí, etc., que tem território agrícola e áreas mais baratas, inclusive. Mas o que ele fez? Ele está produzindo mais no mesmo local. Então, veja, nós temos um espaço muito grande para crescer, porque nós não temos produtores. Mais de 4.400 municípios estão sem produtores. Então, nós temos que pensar em aumentar o portfólio. É uma das ideias. E aí vai. Eu vou fazer eu estou trabalhando com turismo desde 2001, mas para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo de formação e a minha tese de doutorado foi sobre cooperativismo, né? Então, eu estudei bastante sobre cooperativas no desenho de um modelo que fosse aplicado ao turismo. Tanto é que o meu caso de estudo foi a CopTour, lá no Paraná, que foi o único projeto que seguiu depois que o Ministério do Turismo investiu nisso aí lá na década de 90. Há 30 anos atrás. E, na verdade, vamos lá, pegando esse gancho da comparativa, eu acho bacana porque dá para fazer sim. Porque eu estudei isso muito a fundo. Quando o produtor começa a produzir, na faculdade de turismo, na faculdade de agronomia, eu lembro meus professores dizendo o seguinte: você vai plantar cenoura, antes do agricultor botar a semente no campo, ele tem que saber para quem ele vai vender. Então, a preocupação com comercialização, ela já vem do anterior a gente começar a atividade comercial, em primeiro lugar. Segundo, comparativamente às faculdades de turismo, se fala muito pouco em comercialização, porque tem muita geografia nas faculdades de turismo e pouca gente falando de negócio. E as pessoas que falam de negócio falam muito poucas, mas a maioria não são empreendedores, então acaba não falando como substância. Como conclusão, isso não vem a ser uma política pública, esta olhar forte para a comercialização. Como consequência, o município lá na ponta, ele pode ter uma pousada, ele pode ter uma série de equipamentos, mas ele não consegue pensar de forma sistêmica porque isso não está imbuído nas políticas públicas. Então, quando eu falo de comercialização, eu vou contar um outro exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro.
me chega um grupo de produtores rurais e diz o seguinte: doutor Eduardo, a gente queria montar um projeto de turismo rural. Eu falo, que legal. Eu falei, por quê? Porque aqui na minha região, eu sou dono da pousada, meu tio é dono do restaurante, meu outro sobrinho é o dono da charrete, e a gente se juntou, vamos vender turismo rural. Eu falei, que bacana. Eu falei para eles, então tá, me diga uma coisa, me responda 2 perguntas. Quantas pessoas e quantos quilômetros você está da capital do Rio de Janeiro, que teoricamente é o principal centro emissor das pessoas que vão sair da capital para ir curtir teu turismo rural, a partir do princípio que você me disse que você acha que o pessoal do Rio de Janeiro vai vir aqui. A gente está a 90 quilômetros. Falei, bacana. A segunda pergunta, você tem noção de quantas pessoas iguais a você tem charrete, uma pousada e um restaurante que oferecem exatamente a mesma coisa que você? Falei, não sei. Eu falei, muito provavelmente mais do que 80. Se juntando toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que não é pequena. Bom, sobretudo, o que acontece? Ou seja, antes de montar a proposta, eles não pensaram nem na comercialização, muito menos em preço. Então, a precificação, a comercialização, ela passa a ser o final da ponta dentro da produção turística. E aí que está o erro, tem que ser o contrário. Só que isso não é dito, não é conversado. Então, hoje, se eu fosse um secretário municipal de turismo, ou um presidente de Convention Bureau, a primeira coisa que eu tenho que fazer, mesmo porque, Vaz e Rui, a gente sabe que o governo é quebrado, a gente sabe que o governo estadual é quebrado, a gente sabe que a prefeitura é quebrada, não precisa de um Covid-19 para nos dizer isso. Agora, o que falta? Uma estratégia muito clara de comercialização e precificação. Aí eu lembro, só para terminar a minha fala, eu lembro também, como subsecretário de turismo, eu lembro no município que eu trabalhei no interior do Rio de Janeiro, eu juntei os pousadeiros, e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, o preço de vocês, qual é o critério que você usou para estabelecer o teu preço? Foi esse? Muito bem. Quase vocês negociam com operadoras? Quase vocês negociam com agências? Quase vocês trabalham com comissionamento? E eu lhes digo agora que, passados quase 10 anos, eu te garanto que o número deve seguir o mesmo. Se eu botar em termos de porcentagem, dos 100, botando em termos de porcentagem, para arredondar a conta, dos 100 empreendimentos hoteleiros, botando em porcentagem, que não são 100, mas só botando em porcentagem, 17% tinha contato com operadores. E não é de todo errado que esses eram os mais exitosos, porque abriram várias frentes de comercialização. Aí eu perguntei para os outros 83, por que vocês não comercializam? Porque a gente não sabe como é que o mercado turístico de intermediação funciona. Eu não conheço a agência, não sei quanto cobra, não sei... Ou seja, as coisas básicas... Distribuição, promoção, elas não são pensadas antes da organização do turismo, elas estão vindo depois. Ou seja, o cara planta a cenoura, ele planta, põe na caixa, olha para o filho, e aí, meu filho, vamos vender? Aí o filho vai, pai, vamos vender para quem? Eu não sei, a gente vende. A que custa? A que custa? A que preço? Eduardo, nesse sentido, eu tenho me deparado aqui como eu me relaciono muito com os empreendedores, né? Porque o marketplace do turismo brasileiro, todo mundo pode entrar, montar sua própria loja e começar a vender. Especialmente com um agente de viagem, o que eu tenho sentido? Que até isso que você está falando, até o problema da precificação, como que eu precifico o meu produto? O que vem antes? O que eu coloco? O custo? Como eu faço? Como eu coloco os custos dos meus insumos? Para daí o custo final. Aliás, para aí o custo total 1. Para depois eu colocar meu lucro. Para colocar o custo de venda. E aí puxar o valor final. Há uma dificuldade. Não porque a pessoa falta inteligência. Não é isso. Não é isso. O que está faltando ali é um hábito e uma preparação para isso. Aí eu faço um desafio a quem é da academia que nos ouve. Quando foi que o último professor entrou na sala de aula para ensinar como é que faz especificação para os seus alunos? Ponto. Perfeito. Aí se formam turismólogos que não detêm esse conhecimento, claro. Aí o pessoal vai para a política pública, vai trabalhar nos governos e, é claro, não traz essa bagagem. E aí fica o rombo. Rui? Então, pelo que eu entendi da tua intervenção, se eu tivesse que resumir numa frase o que você e Vades falaram, poderíamos dizer que o que falta realmente é planejamento e informação. Porque sem informação
E sem o planejamento, você não consegue, por exemplo, o exemplo da cenoura, você não consegue planejar para quem vai vender depois que a cenoura for produzida, ou o que você falou, Eduardo, da questão da precificação, quer dizer, se a pessoa não tem, precificação não, da distribuição, se a pessoa não tem acesso à informação, ou seja, se o cara tem um hotel, não sabe como vender o hotel, quer dizer, não conhece as operadoras, não conhece os meios de distribuição, não conhece portais, falta informação e falta planejamento. Quer dizer, aí me pergunta até quando esse hotel vai sobreviver. Eu lembro uma vez que eu fui participar de um evento sobre turismo básico comunitário e o meu workshop era sobre comercialização. E eu lembro, no que eu falei sobre comissionamento, teve um pânico. Não, comissionamento não. Eu falei, olha, tudo bem, se você não quer comissionar, não quer trabalhar com parcerias em agências operadoras que são legais, são responsáveis, entendem o produto do básico comunitário como algo delicado, porque é uma comunidade que não está acostumada com determinadas condições socioeconômicas e demanda de um certo critério, você tem operadoras super responsáveis, assim como operadoras, mas se você não tem a opção de trabalhar com elas, tudo bem, então teu caso é venda direta. Aí eu pergunto, se você quer fazer venda direta, como você está conversando com o teu cliente? Como você está mantendo a relação para fazer com que esse cara, de volta e meia, venha, te prestigie, volte, traga pessoas, fale bem de ti através das mídias sociais, criando uma rede. Eu falei, pois as respostas eram, mas ninguém falou que eu tinha que fazer isso. Eu falei, poxa, então, se você não quer comissionar e não trata bem teu cliente, De novo a falha é falta de planejamento e falta de informação. E quando nós falamos falta de informação, eu quero lembrar a vocês dois que, apesar de estarmos na primeira década do século XXI, ainda há gente no Brasil, quando falo gente, é profissionais, que não sabem a diferença entre uma agência de viagens e uma operadora. Começamos por aí. Porque não se fala... Ainda temos esse problema. Porque não se fala de mercado como deveria se falar e o cliente final, acadêmico. Não se fala isso. O cliente final, o passageiro, o hóspede, também não sabe a questão do comissionamento, não sabe que quando usa o serviço de uma agência de viagens, ele não está pagando por isso. Quem paga por isso é o fornecedor do serviço, é o produtor do serviço. O comissionamento... E com isso o preço final vai para onde? O preço final vai para onde? Aí ontem eu falando com esse pousadeiro, e aí está o José Roberto, lá das nossas missões no Rio Grande do Sul, José Roberto de Oliveira, que é dono de uma agência operadora de viagens lá na região das Missões, também tem uma pousada lá na região, e é um profissional do turismo da primeira linha, esteve no Ministério do Turismo também, na Secretaria Nacional de Políticas Públicas, há uns governos atrás. Obrigado aí, José Roberto, pela sua participação. O Miranda também, que é presidente da BBTUR do Distrito Federal. Parabéns pelo trabalho ali, Miranda, e nosso abraço, e vamos juntos aí nesse debate, e que ele coloca a questão dos profissionais do turismo. Sim, só que é o seguinte, os profissionais do turismo precisam estar mais associados também, não só a querer fazer planejamento turístico. Tem que ter, olha a oportunidade que está no mercado. Nós, na live passada, nós chegamos à conclusão que tem mais de 4.400 municípios sem produtores, sem produzir turismo. Então está lá o secretário de turismo, ou o secretário de indústria e comércio, ou o prefeito, ou a associação comercial, tentando transformar em insumo uma cachoeira ou uma potencialidade em produto. E aí não tem como, eles não sabem embalar o produto, precificar e colocar no mercado, distribuir. Então, nós vimos o problema da distribuição. Lá na frente, na próxima live, nós vamos tratar de promoção e marketing. Então, tem outro aspecto. E tem gente, só para completar o raciocínio, e tem gente querendo começar pelo marketing. Pelo marketing. Então, ou seja, começar, não tem produto, não sabe precificar, não consegue distribuir direito, ou não tem mecanismo de distribuição, mas querem começar pelo marketing. Ou seja, começar uma casa pelo teto. Aí os preços vão aonde?
Volto a dizer. Então, os custos vão para onde? Para a estratosfera. O que eu chamo a atenção, de que muita gente faz uma confusão, e é uma coisa que tem que prestar muita atenção, a diferença entre marketing e promoção e propaganda. Tá? As pessoas fazem uma confusão absurda. Sim, mas vamos falar lá na frente, né? Começar pelo marketing não está errado, desde que, porque marketing é o estudo de demanda e oferta. Então, desde que você chame no seu município, caro prefeito, caro secretário, operadores que mais ou menos têm a ver com o segmento do qual você tem, se é ecoturismo, esporte, seja lá o que for, e chama esses caras para um jantar, mostra a tua cidade para eles, durante um dia inteiro, ao final do dia eles perguntam isso aí, o que vira isso aqui? Isso aqui pode, tem potencial ou não tem? Aí você vai ter a resposta clara, porque às vezes o município não tem um potencial turístico, porque não tem que ter mesmo, porque não tem caldo, não tem consistência, não é obrigação do município ter o turismo, não, se não manda para peixe, não faz, é simples. Agora, não dá para viajar na maionese achando que tudo dá para fazer, tem que trazer ao mercado. Nas minhas experiências de consultoria, eu sempre junto as operadoras, trago comigo, levo lá e digo o seguinte, olha, o município é esse, o que isso aqui vira? Por quê? Porque eu sou consultor, eu não sou vendedor, eu não estou na ponta lidando com o cliente, como a operadora faz, montando roteiros. Eu não estou na agência. Eu tenho que trazer esses caras para dizer o que eu tenho, para dizer, olha, meu município vende para quem? É em cima disso que a gente constrói, não o contrário. Eu queria nesse tema dar eu acho que a gente dando exemplos fica mais fácil o entendimento. Eu me lembro que no início da década de 2000, no início dos anos 2000, eu fui contratado eu vou omitir aqui o nome do município por questões éticas, né? Fui contratado por um município do Pará para fazer uma avaliação sobre o potencial turístico. E quando cheguei lá, olhem que bizarra a história. Quando cheguei lá, tinha quatro hotéis na cidade, foram me buscar no aeroporto, me levaram para um dos hotéis, claro, eu era convidado da associação comercial, fiz o check-in no hotel, entrei no hotel, que era pago lá por eles, pela organização. Quando entro no quarto, toco o telefone, eu achei que era da recepção, fui atender o telefone e era, olha, senhor Rui, o senhor é o palestrante de amanhã? Assim, então aqui eu sou fulano, sou do hotel tal, eu queria lhe perguntar quanto que o senhor está pagando nesse hotel, porque eu faço um preço melhor para o senhor vier para o meu. Acreditem, era assim. E eu falei, não, eu não estou pagando, né? Quem está pagando é a associação. Isso foi o primeiro contato que eu tive com o município. Quando saí com o pessoal da prefeitura e da associação comercial para avaliar a cidade, que chegamos lá no que eles achavam que era o produto turístico, o atrativo, que era a orla, uma orla fluvial, eu olhava assim, mas onde é que está o rio? E diz o cara da prefeitura, está atrás dessas barracas de ambulantes. Eu falei, peraí, mas então vocês tem uma orla aqui e permitiram que os ambulantes construíssem barracas de bebidas tampando a visão do rio? Onde está o produto? E esses dois lagos aqui? Esses dois lagos estão meio maltratados, às vezes aparecem uns corpos, assim, há uns problemas de assassinato, aparecem uns cadáveres boiando. E eu fiquei pensando assim, e o que eu faço para dizer para esses caras que, como o Eduardo acabou de falar, nem todos os 4.000 e tal municípios do Brasil podem ser destinos turísticos. De repente é preciso constatar que não podem. O meu relatório desse município, só terminando o raciocínio, o meu relatório para esse município é que não vi ambiente, nem empresarial, nem um esforço de associativismo e de produto suficiente para, na verdade, a intenção era montar ou não um convention bureau. Para montar um convention bureau, a minha recomendação era que não se fizesse isso, havia passos anteriores a dar. Os caras ficaram chateados e houve até quem defendesse que não me pagassem. Falei, vocês não me contrataram para falar bem, me contrataram para fazer um diagnóstico, né? Então, eu imagino como esse município lá no Pará deve haver centenas deles pelo Brasil afora, com o mesmo tipo de problema. Eu só queria chamar a atenção de vocês também para a gente ainda mais focar no tema, tá? Indo mais a fundo na vertical de custos, preços e receitas. Isso é importante. Sempre fazendo essas ilações, mas levando para custos, preços e receitas, que é muito importante.
Porque veja, na questão do... Na questão do... Viu, Rui? Na questão... E o Eduardo, eu discordo um pouco, aliás, um pouco não, bastante, daqueles que pensam de que no turismo é genérico isso, no turismo é generalizado. Eu, como empreendedor, discordo de que só devemos tratar com municípios que são de potencial turístico ou turístico. Ou seja, não interessa se é o município lá do Caixa Prego, no interior do Acre. Não interessa. Lá tem pelo menos 50 pessoas que viajam, ou mensalmente, pelo menos, e lá ele precisa ter uma pensão, uma pousada, ou qualquer coisa que seja. De repente, o cara pode ser o único empresário do setor lá, e que está gerando ISS para o município. Sim. Ele está gerando ISS, e o cara está tendo a oportunidade de ser o único naquela cidade. Que ele pode ainda fazer não veja o próprio Airbnb, que é uma erva daninha para o turismo brasileiro, mas ele está querendo o quê? Vender. Já que está faltando produtores, ele quer transformar o dono da casa em guia de turismo. E sabendo que tem 50 mil guias no Brasil qualificados. Então, o que nós precisamos? Ampliar nesta vertical. Nós precisamos trazer todos os que não são, entre aspas, inclusive aqueles que não são turísticos, para que venham e tenham pelo menos um produtor de turismo lá. Um produtor de turismo. Que seja um pousadeiro, que seja uma agência, pelo menos meio de hospedagem. Se não for bread and breakfast, que seja, entendeu? Cama e café, somente. Então, eu acho que é isso que nós temos que... Aí o Fábio agora também chegou agora. Obrigado, Fábio, pela tua presença, o Fábio Steinsberg. Ele está nos apoiando, inclusive, nessa retransmissão desta live. Ele é o editor do blog Turismo Sem Censura. Eu acho o Fábio, junto com o Paulo, do jornal Diário do Turismo, as duas mentes mais brilhantes da escrita do turismo brasileiro, do jornalismo do turismo brasileiro. Obrigado pela presença e pela questão. O Fábio está colocando uma questão que eu queria destacar aqui, e talvez refletíssemos um pouco também, mas levando para a questão da receita, e do custos. A pandemia de coronavírus deixou sequelas envolvendo medo dos hóspedes por aglomerações. Isto coloca em xeque os grandes resorts e, ao mesmo tempo, abre uma oportunidade única para os pequenos hotéis, pousadas e hotéis boutique. Como os gestores desses estabelecimentos poderiam explorar comercialmente esta oportunidade única desde já? Eu tenho a solução é muito simples para mim. Isso eu estou vendo aqui pelos resorts aqui da Península, aqui nos Emirados, que a gente conversa, exatamente estou passando pelas mesmas situação e é simples a conta. Resort que mantém um contato seguido com o seu hóspede, mantém a ligação com o seu cliente, ele vai fazer com que esse empreendimento se recupere mais rápido com aquele resort que recebe o cliente, depois o cara paga a conta, ele não sabe nem aonde foi, não tem nenhuma relação. Os resorts que mantêm constantemente ligações com seus clientes que visitam ele, estão tendo mais chances, menos reservas canceladas, menos reservas mesmo postergadas, sem aquela definição de data, do que aqueles que estão fazendo o contrário. Então, agora o Covid vai separar quanto competente é a equipe comercial de cada resort por manter ativas suas redes sociais, com o que ele chama, para quem gosta, para os marqueteiros, chama assim, marketing de conteúdo. Aqueles resorts que mantiverem uma boa margem, um bom canal de comunicação frequente, consistente e com conteúdo para os seus clientes, vai conseguir sair dessa com mais facilidade. Aqueles que simplesmente recebem, então nem aí, vão ficar, não estão nem aí. É isso que eu estou vendo aqui hoje. Eu queria fazer um contraponto aí, botar uma pimentinha nesse angu do Fábio, que, aliás, ele fez, na verdade, uma provocação, é fantástico.
Mas eu queria fazer o contrário. Assim, não é nada para ele. Estou aqui pensando, à medida que eu fui lendo a tua pergunta, Fábio, eu fui imaginando o seguinte: será que, e não é uma afirmação, eu estou só fazendo uma reflexão, que os grandes resorts, por outro lado, não terão mais condições de receber hóspedes mantendo o distanciamento social recomendado, porque são propriedades muito maiores, são espaços amplos, abertos, e tem condições de receber um maior número de pessoas do que os hotéis boutique, os hotéis menores, os hotéisinhos pequenos, né? Sem que haja aglomeração, quer dizer, há espaço físico. A minha questão, à medida em que eu elaboro, me permite essa reflexão, também me ocorre o seguinte: claro, precisa ver até que ponto isso é viável do ponto de vista financeiro. Quer dizer, se o resort sobrevive, por exemplo, com metade da lotação, ocupando apenas um quarto ocupado, quarto vazio, quarto, sei lá, é uma ideia, mas, por exemplo, numa área de piscina de um resort, é muito mais fácil manter uma distância de 2 metros entre os hóspedes do que na piscinazinha de uma pousadinha. Aí não tem como você ficar longe um do outro. Será que não é também... Isso é só um contraponto à sua pergunta, Fábio. Queria ouvir os meus colegas aí. Legal. A Ângela, eu faço questão de responder isso para você também, porque, como eu citei o Airbnb, né, é interessante essa discussão do Airbnb, porque aqui, quando a gente discute turismo, nós estamos discutindo receitas de ISS, ou seja, receitas exclusivamente de local e que para os municípios, para gerar bem-estar de todos. O que acontece? O Airbnb, especificamente, chegou porque tem um espaço no Brasil, porque, como nós vimos, está faltando produtores no Brasil, tanto de meio de hospedagem, quanto de atrativos e passeios e traslados, outros, todo o espectro do receptivo. Então, ele está crescendo por conta disso. Está um espaço aberto, e ele vem, e quem ganha? Ganha o proprietário da residência. Perfeito, pelo menos alguém está ganhando alguma coisa. Ele ganha 25%, e o empresário ganha uma parte. Ok. Mas quanto ganha a cidade? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, isso é... Por quê? Mais um motivo para o setor acordar. É o caso que ela cita aqui na questão de Ouro Preto. No Ouro Preto, os estudantes ficam pelo Airbnb na questão das pensões. O que nós precisamos fazer? Eu também acho que tem espaço para todos. Tem espaço para todos. Mas só que é o seguinte, os empresários, a conclusão que quero chegar aqui é que os empresários do turismo precisam entender, como nós chegamos na conclusão da live passada, que tem um espaço enorme a descoberto para produzir turismo. Quer seja produzir meio de hospedagem, quer seja produzir traslado, produzir passeio, produzir pacotes, porque está tudo concentrado. Na minha tese de defesa, enquanto empreendedor, eu ouço muito falar que o turismo, e todo mundo decanta isso, canta e decanta, que o turismo é o maior gerador e distribuidor de receitas, de geração de renda e distribuidor de receitas. Mentira. É mentira isso. Isso é só para acadêmico falar. Isso é só para político falar. Porque, na prática, eu, enquanto empreendedor, acho, e os números que eu tenho estudado demonstram isso, e o que nós estamos concluindo aqui também demonstra. Há uma concentração excessiva na mão de poucos operadores, na mão de poucos distribuidores e na mão de pouquíssimos produtores. Por exemplo, se você pega... Nós vamos ver lá no internet e web. Se você pega as OTAs todas, quanto é o portfólio de hotéis nas OTAs? Eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas tudo se repete. E não passa de 10% do que nós temos de oferta. Então, esta concentração elimina o empoderamento do empresário, elimina a possibilidade de aumentar receitas para a cidade e aumentar os lucros dele. Porque daí, o que se está concentrado, o que vai acontecer? A boca de jacaré aumenta,
os custos de distribuição aumentam e você fica amarrado sem poder distribuir. Por exemplo, como é que o José Roberto distribui o produto dele lá de Missões? Porque ele tem, não sei quantas, não lembro agora quantos apartamentos ele tem lá, mas certamente não vai ser interessante para um grande operador vender ele, primeiro, por conta do destino onde é, e segundo, por conta apesar de Missões ser um atrativo turístico fenomenal, internacional. E eles estão fazendo um trabalho belíssimo lá de consolidação do destino Missões jesuíticas aí, unindo a Argentina, o Brasil e o Paraguai. Então, esse é um custo. Então, Ângela, eu concordo com você, tem espaço para todos, claro, mas aqui a chamada é para reflexão primeiro. Nós temos que criar, o turismo precisa gerar receita. Qualquer ação que o município fizer, se no frigir dos ovos não gere dinheiro, não gere receita, não adianta plano municipal, não adianta consultor Sebrae, não adianta consultores externos, não adianta... Tem que gerar receita. Tem que gerar um produto embalado, empacotado, precificado, competitivo, que possa ser distribuído. Então, é isso que nós estamos aqui provocando, e é isso que eu tenho muita ansiedade de discutir isso, que são ações mais de fundo, que eu vejo que as entidades estão perdendo espaço de discutir esse tema mais profundo. Os próprios governos estaduais, municipais e o federal estão perdendo a oportunidade de discutir isso mais a fundo. É um momento de a gente refletir sobre o nosso turismo para que nós ajamos de forma correta. Lá na duas lives para frente, nós vamos discutir sobre informações, sobre dados e informações. Que eu não sei se o Rui ou o Miel que falou ali, é importantíssimo. Não dá para montar nenhuma estratégia se nós não termos dados e se não transformarmos esses dados em informação. Bem como marketing, bem como tecnologia, que serão as próximas 3 lives que nós vamos discutir. Então, nós estamos discutindo aqui transversalmente. E hoje, o tema, claro, o tema está concentrado em gerar receita. Como podemos gerar receita, efetivamente, se os custos estão elevados, com isso, eleva os preços para a estratosfera, quem vai pagar? E o consumidor, o viajante, o turista, deixa de viajar do Brasil para viajar nos outros que são mais organizados, tem uns custos menores, e aí o preço final melhor. Isso acaba com a receita de todo mundo. E aí vem outras ferramentas que fazem o papel como a Airbnb está fazendo, porque o espaço está vago. Quer dizer, então, essa que é a linha que eu acho que nós devemos, para a retomada do turismo, precisa ser aprofundado isso, sabe? E isso, no final, vai dizer o seguinte, bom, então nós vamos ter, qual é o meio de distribuição que nós queremos ter e como ele precisa ter? Como precisa, Qual é o preço final, o custo que é admissível? Porque guerra de tarifária agora, para retomada, é o maior absurdo, todo mundo está quebrado. Então, é o maior absurdo pensar em guerra de preços, como fez Porto Seguro no passado. Entendeu? É predatório em qualquer lugar. É predatório em qualquer lugar. O empresário agora está querendo aumentar a receita. Eu preciso discutir como podemos, dentro da situação atual, melhorar a rentabilidade, a lucratividade, e sem aumentar os custos para o viajante e turistas. Aproveitando toda essa questão. Mas, Vades, parece que, pelo que nós conversamos até agora, a oportunidade no que diz respeito, pelo menos ao aumento de receitas, a oportunidade está criada pela própria crise, porque se foi um consenso aqui entre nós três que diminuirão as viagens para o exterior e aumentarão as viagens internas, presume-se, por ser lógico e óbvio, que haverá mais demanda. Então, haverá maior ocupação, quer dizer, pessoas que iriam para o exterior, que iriam ocupar quartos de hotel no exterior, passarão a ocupar quartos de hotel de todos os perfis no Brasil. Então, eu acho que essa questão das receitas, a receita está equacionada, digamos, a perspectiva é boa como consequência da própria
da própria crise, do próprio medo que as pessoas terão de ir para o exterior, de viagens mais longas, não só medo, mas pelo custo delas. Agora, com relação a custos, quer dizer, o custo operacional, por exemplo, não sei, mas tenho a impressão também, por causa da crise é tão grande que a guerra de preços não se vai fazer só na ponta, vai se fazer no início da cadeia também. Ou seja, se eu sou um fornecedor de lençóis para o hotel e estava nadando de braçada, agora eu vou ter, meu filho, que repensar minha estratégia. E, de repente, talvez eu tenha que baixar o custo do hotel, do lençol e da fronha, porque senão eu não vendo. Concordo. Entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, na questão custos e receitas, a crise será até um aliado, na minha visão. Resta-nos saber, ou questionar, ou refletir sobre o que os hoteleiros... Antes de terminar o raciocínio, eu quero só dizer que nós estamos aqui, no meu entendimento, falando muito em hotelaria. Deveríamos expandir um pouco o horizonte. O turismo não é só hotelaria. Mas tenho curiosidade de saber como é que a hotelaria vai gerir os preços, uma vez que a tendência, me parece, pode ser que esteja errado, mas me parece que a tendência é que eles tenham custos menores e maior afluência de hóspedes. Ou seja, parece até um cenário positivo, dependendo do ângulo que você olha. Claro, é sempre passivo, e são tudo chutes, né? Até porque a verdade é que essa crise é tão grande e tão inédita no mundo que nós o que podemos fazer é chutar, é fazer previsões, mas com pouca base de certeza, porque nunca passamos... Eu concordo com você. Eu acho que a crise veio trazer um momento para dar um novo start, uma nova arrancada. Eu acho que esse é o momento que nós temos que aproveitar. Então, e aí aproveitarmos a crise, porque você falou até a possibilidade, até pode ser um momento. Não, ela é o grande momento, eu acho. A crise está separando águas, antes da pandemia e pós da pandemia. Isso, para mim, é o turismo brasileiro vai ser, e o turismo mundial, os negócios serão convertidos isso. Um dos grandes méritos, por exemplo, nós vamos ver lá em tecnologia depois, em outro momento, em outra live, mas graças a Deus, o turismo descobriu a internet. Eu venho pregando isso desde 2000, quando criei o Marketplace do turismo brasileiro, e todo mundo de costa para a internet. Agora, o turismo descobriu a internet. Então, com isso, pode baixar os preços, porque há um processo de desintermediação sem quebrar a cadeia. Nós podemos desintermediar sem criar a cadeia, sem quebrar a cadeia. Sim, Mielke. Atendendo ali até uma intervenção ali do Abdon Barreto Filho, finalmente, qual é a proposta? Abdon, a proposta para mim no caso tanto de hotelaria, porque os guias de turismo vêm a reboque de um movimento todo, né? Eles vêm a reboque disso aí. Então você tem aí os atrativos, mas eu vejo a hotelaria como um dos principais motores dessa recuperação. Porque você tem várias empresas buscando, vários canais e tentando promover seu próprio empreendimento e acaba entrando um volume maior. Então, para mim, a proposta é muito simples. Nunca na vida, os hoteleiros especificamente tiveram que pensar tanto na parte comercial, em abrir seus canais de promoção, abrir seus canais de comercialização, aquelas operadoras que, eu guardei o cartão lá na minha mesa, pega esse cartão de novo, liga para olha, vamos fazer negócio. Agências, as próprias mídias sociais com marketing de conteúdo. Eu sou hoteleiro agora, eu gastaria todo o meu esforço e minha energia na parte de abrir para diversos canais de comercialização e gastava minha energia em muito canal direto de comercialização e comunicação com os meus clientes que já passaram o meu hotel. Agora, se o hotel não teve a delicadeza de criar um bom banco de dados sobre os seus hóspedes, se o hotel não tem a questão de criar esses canais de venda, esses canais de comunicação com os canais de venda de uma maneira aberta, mais plural, e sempre esperou vir as coisas, esse cara vai ter dificuldade. Tá?
O Abdo realmente provoca ali, ele instiga o debate, faz uma provocação, porque ele é professor dessa área, né? E um dos, além de ex-presidente da BIH, diretor de turismo da Secretaria de Estado de Turismo, que era de fato o secretário no estado do Rio Grande do Sul, grande conhecedor da área, com mais de 5 livros publicados, etc. Abdo, eu sei que você acredita também. Oi. Não, falei, e meu chefe no Convention de Porto Alegre. É verdade, você falou na live passada. Nós trabalhamos juntos, aliás. Um abraço, doutor Abdo, prazer em lê-lo aqui. O Abdo fez um trabalho assim fenomenal no estado do Rio Grande do Sul, antes na Bahia, lá com o nosso saudoso Galdense, o secretário da Bahia, depois foi ao Rio Grande do Sul, foi em outros destinos, mas foi ao Rio Grande do Sul, agora onde está. Abdo, eu sei que você concorda com isso também, conhecendo a tua cabeça já nessa linha e professor que e além de produtor e profissional, empreendedor e profissional do setor. Veja, a resposta não é simples, né? Você sabe disso. Primeiro, qual é a proposta? A proposta é que nós precisamos repensar a produção brasileira do turismo. Nós precisamos repensar os produtos. Nós precisamos repensar a distribuição e todos, especialmente a distribuição, que levam os custos para quase 30% dos custos, especialmente da hotelaria. Mas por que os mais de 30, 40, 50 mil agentes de viagem, se você pegar os oficiais e não oficiais ali, cadastro e não cadastro, por que eles não produzem turismo? Que nós falamos na live passada. Esses agentes só revendem. Porque eles não têm canal de distribuição. Não tem canal de distribuição. Então, nós temos que criar uma cultura de produção do turismo, porque senão vem outros e geram esse mecanismo, como foi a história do Airbnb. Eu tenho uma observação, até aproveitando a dúvida aí da Helena Moslava, que ele coloca, já tem cidades no estado de São Paulo promovendo descontos com a venda de pacotes antecipados. Não é uma corrida prematura, desleal por clientes, ou é um jogo de mercado? Não é desleal, essas cidades estão corretíssimas, o momento é agora, tem que desenhar a promoção, tem que fazer o empresariado juntar para ver o que cada um vai colaborar, no sentido de juntar esse pessoal todo, guia, hotel, o museu, o atrativo, o dono da van que faz o transporte, que cada um pode fazer e ir para o mercado. O momento agora vai fazer uma seguinte divisão. Se o Brasil nunca conversou sobre o mercado, se a academia nunca conversou sobre o mercado, bom dia, coronavírus já chegou nessa porta. Está na hora de começar de mercado e parar com esse blá, 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 porque os impactos, não. Agora é mercado, a gente cuida disso ao longo do processo. Eu tenho, assim, um horror quando a gente vai participar de projetos onde a pilha do diagnóstico é desse tamanho, e a pilha de documentos sobre comercialização não existe. Não, é o contrário. A comercialização é desse tamanho e o diagnóstico ele é menor. Então as pessoas dão uma ênfase absurda ao que elas aprendem na faculdade. Vamos fazer o diagnóstico, prognóstico, vamos fazer um DAFO. Eu tenho um horror à pessoa que faz DAFO. Tem metodologias muito mais modernas, muito mais interessantes de fazer diagnóstico, que não leva absolutamente nada. A questão agora é mercado. O que vende e o que não vende. O município, as cidades que estão fazendo esse trabalho estão corretíssimas, palmas para elas. Elas deveriam ter feito isso há 15 anos atrás, não esperar uma crise para poder fazer esse tipo de coisa. Aliás, o Sebrae, como instituição, erra muito feio quando não prioriza esse tipo de coisa. Começa a fazer atitude de Secretaria de Turismo, a Secretaria de Turismo faz atitude de mercado, uma salada, uma bagunça. São serviços de apoio ao pequeno empresa, com o Sebrae, faça aquilo que está no seu estatuto lá. Você vai apoiar a comercialização, bole rodadas de negócios, traga as empresas distribuidoras para as cidades e põe os empresários para conversar. Esse é o papel. Não adianta ficar querendo inventar a roda. As cidades que deram resultado são as cidades que começaram a olhar para o mercado, preço, competitividade com o seu norte. O resto vem tudo a reboque.
Eu concordo com isso, mas pensando na Helena ali, que a Helena, pelo que eu entendi, se eu não me engano, a Helena lá de Maresias, São Sebastião, ela é pousadeira. Sim, promoção pode ser, mas não fazer promoção às custas de zerar o faturamento, o lucro dos hoteleiros. Não zerar o lucro dos hoteleiros, ficar só por conta deles. Eu acho que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu acho que quando não, fala de fazer promoção só só o hoteleiro baixando o preço? Não. Venha a nós o vosso reino, não. Eu não sei, vai dizer, eu sinceramente, vendo o meu hotel fechado os últimos 40 dias, eu preciso fazer caixa e a gente tem que ir para a luta. Se é para fazer desconto, para dar uma promoção, para a gente poder fazer o capital de giro, fazer a coisa girar e começar a criar, eu acho que é válido. Aliás, a promoção é válida. A promoção é válida. Mas só que não pode um cara só arcar com os custos da promoção. Não, mas vai dizer. Esse é um outro assunto. Eu acho que eu vou vários exemplos da Europa que estão acontecendo isso agora. Eu vou lembrar. Desculpa, eu vou lembrar de novo a minha fala anterior. Vamos sempre ter em mente de que a crise não atinge só o hoteleiro, atinge a economia inteira, incluindo o fornecedor do hoteleiro, que também está desejoso de vender e sabe que se não readequar os preços, não vai vender. Ou seja, o vendedor de insumos, o distribuidor, enfim, todo mundo vai ter que se enquadrar, todo mundo está matando o cachorro a grito, como se diz popularmente. Então, não vejo como seja só o hoteleiro, que é a ponta, que vai baixar o preço para fazer caixa. Ele vai fazer isso. Mas toda a cadeia vai ter que fazer isso. Sim, aí perfeito. Né? É isso que eu estou chamando a atenção. Vai ter que ser obrigatório por causa da crise. Imagina que você é produtor é fornecedor de hotelaria. Você vai ter que baixar seu custo também. Porque senão você não vai... O Miranda aqui nesse texto está falando. O governo também tem que baixar os tributos. Aí é que tá é aí que eu queria chegar. Talvez não contem com isso. Sabe por quê? Não. Porque o governo está, com a crise, investindo mais, quer dizer, está tendo muito mais despesa, está tendo que bancar uma série de coisas, e com o arrefecimento econômico está recolhendo menos. Então, os governos todos estão a caminho da quebra. Eles vão quebrar se não tiverem cuidado. Então, não esperem que no momento em que os governos precisam fazer caixa, para fazer frente às dificuldades geradas pela crise, eles serão capazes de baixar impostos. Eu não acredito nisso, não. Discordo frontalmente, como empresário, discordo frontalmente disso, Rui. Frontalmente. Por quê? O governo tem que concordar, tem que ter consciência. Agora, por exemplo, no noticiário de ontem, percebi, que há uma vontade aí de gerar produção com caixa do governo para frente. Não pode, nós temos que cortar custo. Veja, nós combinamos que não vamos falar do vírus aí, né? E da problemática atual. Mas veja, o Congresso Nacional, o Supremo, os funcionários públicos, o governo federal não cortou nada dos funcionários públicos até agora. Ou seja, eliminar custos. Tem que eliminar custos. Mas tem que eliminar custos. Não aumentar tributos ou permanecer os tributos. Mas, Vades, não foi o que o Rui disse. O Rui disse foi muito claro. Não dá para esperar que o governo vai fazer o movimento, porque ele vai precisar da arrecadação. Ele não vai abaixar imposto. É o que o Rui está dizendo. Mas vai ter que abaixar. Vai ter que abaixar. A reforma tributária precisa vir. É um custo muito excessivo. Mas isso independe de Covid. Isso independe de Covid. Quer dizer, que é necessário uma reforma tributária, nós já sabemos, estamos discutindo isso há décadas, não é? Isso concordo absolutamente. Agora, se você entender o governo como uma empresa qualquer, que tem receita e despesa, se você está num período de vacas magras, ou seja, você está recebendo menos e gastando mais, de que forma você vai sobrecarregar o sistema, abaixando impostos, ou seja, voluntariamente diminuindo a sua arrecadação, se na outra ponta você está sendo obrigado a investir mais, não fecha a conta. Uma coisa que eu sinto falta, sempre senti falta, aliás, é de uma comissão parlamentar de turismo um pouco mais forte, tanto em nível de município, quanto em nível de Congresso Nacional. Então, se o Miranda faz essa olha, o tema da live é tudo isso, bom, então a gente tem que pensar
que a gente precisa de uma agenda legislativa de fundamento. Bom, Perfeito. Isso não começa lá no município. São pouquíssimos municípios que têm uma comissão de turismo dentro dessas câmaras de vereadores, quiçá as assembleias legislativas. Então, por exemplo, até agora, posso estar redondamente enganado, eu acho que eu posso estar falando uma bobagem enorme, mas eu não estou ouvindo a Comissão Parlamentar do Congresso Nacional de Turismo vir com uma agenda positiva de pleitos para que isso aconteça. Eu posso estar errando um horror, eu posso estar falando uma bobagem enorme, mas eu não estou percebendo essa movimentação, como eu vejo da bancada da agricultura, da bancada de outros setores que estão se mobilizando. Aí é uma questão assim, bom, então, peraí, então, qual é o erro da bancada do turismo que não está fazendo movimentação para atender o que o Miranda está dizendo? E estamos esquecendo de uma outra coisa, só para fechar esse tema dos impostos. No meu entendimento, na minha percepção, e claro, ressalvo aqui que eu não sou especialista, não sou nenhum tributarista, mas me parece que é até uma questão de bom senso, né, de lógica, poderá ser possível fazer uma reforma tributária que redistribua melhor toda a temática de impostos, sem que necessariamente o governo receba menos, tenha a receita penalizada. O que está acontecendo provavelmente é que há uma disparidade muito grande entre setores, é irracional o sistema é burro, vamos dizer, o sistema é burro, é bruto, e é possível redimensionar esse sistema, aliviando o peso da carga tributária para alguns, sem que o governo perca a receita. Agora, essa é a tarefa dos tributaristas e quem está fazendo esses planos. Né? Claro, e o governo não vai perder a receita quando a receita e despesa tem que cortar. Agora, o que os empresários estão fazendo? Estão cortando todos os tipos de gorduras. O governo também tem que aprender a fazer isso. Mas veja, não é só o governo e não é só os empresários. Os dois têm que estar pensando nisso. E dentro dos empresários, principalmente. E essa conta está muito mais no lado dos empresários. Os empresários têm que aprender de todos os elos da cadeia. Aquele hoteleiro que eu estava falando ontem, ele estava me falando o seguinte: Vades, é impressionante. Todo dia que eu recebo uma proposta, e o telefonema foi dele, não foi meu. Todo dia eu recebo uma proposta para um negocinho novo. Mas todo esse negocinho novo é 1, 2, 3, 5% a mais nos meus custos. Então, veja, e não há um pensamento de se consolidar isso e oferecer algo, não só para eu, empresário, essa é uma mentalidade de empreendedor muito barato também. Eu ofereço algo porque eu quero vender aqui, desovar meu produto, uma ideia que eu tive, quero desovar aqui e vender. E vai lá e injeta um custo a mais para o empresário. Mas e o empresário, especialmente na internet, não sabe tratar desse assunto, acaba encaixando mais esse custo. Quando ele vê, ele está cheio de penduricalhos de custos que elevam para 35% os custos dele. Então, o que precisa ser feito agora? Precisa ser repensado. Governo, você tem uma parte para fazer aqui, tem que fazer. O setor, os empresários, aí de todos os segmentos que formam a cadeia econômica do turismo, precisa repensar o que você estava falando, desde o fornecedor até os canais de distribuição, etc. Para que a gente repense, e não só a promoção final, o cara desesperado, o empreendedor desesperado, quer seja o operador tradicional, que precisa vender os pacotes dele, quer seja o hoteleiro que precisa lotar o hotel porque a cama está vazia lá, o quarto está vazio. Então, fica só na ponta os ônus de fazer a máquina girar. Então, temos que repensar tudo isso junto. E tomara, quiçá, que essa nossa discussão aqui aflore um pouco mais esse pensamento de repensar o setor. Ok. Quer mais algum comentário aí que a gente precisa responder? Eu estava vendo aqui a Ângela Flecha. O governo só conseguirá fazer reforma tributária depois da reforma administrativa, pois uma reflete na outra e os impostos que impactam o setor são os estaduais e municipais. Ângela, correto, também tenho essa visão, me parece óbvia, mas quando eu falo de reforma
tributária, não estou falando necessariamente ou unicamente de uma reforma tributária federal. É claro que isso se reflete nos estados e nos municípios. Até porque a reforma tributária federal, ela impacta enormemente, tem muito a ver, pelo que eu entendi das poucas coisas que eu li enquanto morava aí no Brasil, dos projetos a que eu tive acesso, passa também por por redefinir o papel, o próprio papel federativo, o que compete ao governo federal, o que compete aos estados e o que compete aos municípios, porque hoje hoje é uma relação, pelo que eu entendi, muito desequilibrada. Quer dizer, o governo federal arrecada a maior parte e compete aos estados e municípios dar a contrapartida ao munícipe, à população. Ou seja, o que os governadores e os prefeitos principalmente reclamam é que ficaram com os encargos, mas perderam receita. Então, essa relação tem que ser redesenhada e, claro, isso se faz também através da reforma administrativa. Ou seja, o que o Brasil precisa urgentemente é o que ele vem precisando há mais de uma década ou duas, que é reformas profundas que nenhum governante, nenhum presidente teve coragem de fazer. Tentaram, conversa aqui, conversa ali, conversa acolá. O fato é que ninguém quis pegar esse touro pelo chifre e encarar o problema. Essa que é a verdade. Tem ali o Marcos faz uma pergunta, Marcos Tadeu Siqueira, por que o turismo ainda não é visto, porque o turismo é visto como uma indústria que gera riqueza. Daí ele fala, não temos no governo pessoas que conheçam a cadeia do turismo. Marcos, eu vou discordar um pouquinho, que na verdade tem muita gente muito boa, tem gente que conhece, tá? Tem gente que estudou, muita gente que estudou ao longo dos 30 anos de Ministério do Turismo aí, desde 2002, né? Vamos fazer 2022, faz 20 anos, até antes, né, na época do Fernando Henrique. Você tem muita gente que entende, isso aí não tenha dúvida. O grande problema é que a maioria esmagadora não coloca a questão comercialização, tá? Entender como funciona o comércio do turismo, desde o consumidor até o consumidor, até quem faz, que é as empresas e o consumidor, tudo que tem no meio do caminho. Então, o problema é que isso não se transformou em política pública. Se você olhar o Ministério da Agricultura, por exemplo, essas questões são muito claras. Tanto é que na ponta lá do produtor pequeno, como o Vades mencionou no início da live, aquele produtor de cenoura lá pequenininho, esse cara sabe que antes de plantar, ele tem que saber para quem ele vai vender, ele vai olhar, vai buscar técnicas novas, porque ele sabe que o vizinho está melhor que ele. Então, ele não pode ficar para trás. O problema é que dentro do histórico do Ministério do Turismo de 2003, que o José Roberto colocou ali, vão fazer 20 anos agora, daqui a 3 anos, a questão da comercialização ficou deixada absurdamente para o lado, muito, muito, muito para o lado, quase que esquecida. Como resultado, o cara na ponta lá, que é o pequeno hoteleiro, que é o cara que está lá na ponta, lá, o próprio guia, ele tem uma dificuldade de entender o papel das agências operadoras. E muitas vezes, e aí eu digo que isso já tive a experiência disso, muita gente falando que, advogando contra o papel das operadoras, das agências, advogando que elas iriam abocanhar a lucratividade, que é uma grande bobagem, uma grande besteira, mas que você não vê isso muito claro. Então, você tem aí uma política governamental que não apoia a comercialização, isso é histórico, não põe isso como na ponta, e aí a coisa não precisa fazer muita conta do porquê que lá na ponta final a comercialização não faz com que essa receita, essa percepção aconteça. Como resultado, não é à toa que a Secretaria de Turismo tem 0,6% do orçamento das prefeituras. Nós fizemos uma pesquisa em 2018, com mais de 100 prefeituras, perguntando para elas, secretário, o seu orçamento de turismo, quantos por cento é da prefeitura? E o valor, em médio, fica 0,6%. Por quê? Se não dá resultado, não ganha dinheiro. Essa é a lei da gestão pública.
A Ângela também aqui falou obrigado, Ângela, pela sua participação. Eu não lembro se a Ângela falou de onde ela é. Ângela, mas... Ângela Flecha era uma grande doutora em turismo, uma das cabeças mais lúcidas que esse país tem, e ela está agora, acabou de fazer o pós-doutorado no IME. A Ângela é da onde? A Ângela é mineira. A mineira, que bom. Obrigado, Ângela, pela sua participação. A Ângela Flecha colocou-nos como alvo, né? Porque fomos o a alvo internet da está impactando o setor do... nós vamos ter, Ângela, na próxima live vai ser agora, e terça-feira vai ser promoção em marketing, na outra será internet e tecnologia. Internet e tecnologia. Instigo aí a participar nas próximas lives também. Suas interações são muito, muito bem-vindas. Que bom. Obrigado pelo prestígio aí da sua participação no debate, nessa roda de conversa aqui, que eu considero isso uma grande roda de conversa para trocarmos ideia que normalmente, veja, esse papo que nós estamos tendo aqui, quando acontece ou na academia, fechado, ou nos gabinetes fechado, ou nos conselhos que mal e pouco acontecem. Então, eu acho que a gente quer justamente aqui, veja, o Miyake lá na Arábia Saudita, o Rui lá em Portugal, eu aqui no Brasil, em Curitiba, e a Ângela ali, o Abdo no Rio Grande do Sul, assim vai, Miranda lá em Brasília. Então, essa discussão é bastante interessante e democrática. Quiçá outras possibilidades possam surgir e novas ideias possam surgir a partir disso. Vai lá. Vades, queria ressaltar a participação também de uma grande profissional, muito reconhecida no mercado, a Gabriela Otto, que nos parabeniza por termos colocado o foco da discussão na comercialização. Tá aí o comentário dela. Obrigado, Gabriela, pela sua presença aqui conosco. Com certeza. A Gabriela é referência ali, blogueira de primeira. Sou seu fã, Gabriela, ali nos debates teu ali. Somos dois. Junto com o Salvador, né? E eu acho que essas reflexões são muito importantes, nas lives aí, depois das 6, né? Depois das 6. Então, obrigado pela tua participação e participe dos outros também, porque eu acho que nesse momento que lives e mais lives estão surgindo, eu senti que a gente precisava aprofundar um pouco mais. A Gabriela atua mais na verticalização do segmento de hotelaria, que é a especialidade dela, de Salvador. Duas referências no setor. Agora, então, aqui nós estamos discutindo transversalmente e alguns temas, como diz ali, e a própria Gabriela entende muito bem disso, é especialista nisso, nós estamos discutindo aqueles temas, se nós pegarmos o funil de venda, nós estamos pegando aquele tema na boca do funil, que são os temas que as pessoas não sabem que tem essa dor, que precisam sentir essa dor, precisam saber que tem essa dor. E às vezes o empresário, mas os caras estão viajando na maionese, discutindo temas aí que eu quero saber como é que eu vendo, eu quero saber como é que eu distribuo, eu quero saber... Sim, mas você precisa entender que existe, abaixo da água, o iceberg é muito grande, é imenso. E nós precisamos entender isso também. Então, na tua vertical aí, a Gabriela, muito bem, obrigado pela tua participação. Não tinha visto aqui que ela já tinha entrado, né? Mas é isso, eu acho que tem colaborado, não tem, Rui e Miyake? Essa discussão está sendo interessante. Vocês também estão satisfeitos? Eu creio que sim, pelo que eu estou vendo, lendo os comentários, eu acho que, e fazendo uma autocrítica, que também é necessária, eu acho que finalmente, nessa nossa quarta live, nós chegamos no formato próximo do ideal. Acho que é isso que nós temos que manter daqui para frente. Tanto pelos comentários como pelo rendimento que teve, nós estamos aí com 1h24, descontados hoje eu contei, foram exatamente 12 minutos entre
agradecimentos, o aquecimento, digamos assim. Então, nós estamos aí com 1h05 praticamente de puro debate. Todos tiveram a oportunidade de falar igualmente, os temas foram abordados, houve discordância, houve verdadeiramente o debate. Acho que é isso. Esse aqui é o formato que quem nos assiste espera. Como aqui tem doutores, como o Mielke, doutor, acadêmico, aí a Ângela, tem o nosso professor Abdon ali também, catedrático, etc. Sem querer ensinar o padre a rezar a missa, mas a intenção nossa justamente é essa. É como se fizéssemos esse debate tem que funcionar como se fosse uma dissertação ali do Enem. O que você precisa fazer na dissertação? Primeiro, tem o tema, coloca a tese, primeiro, na primeira frase tem que ter a tese, depois vem as discussões, e aí uma conclusão, se quiser. Uma conclusão pode ser várias conclusões. Então, aqui o objetivo não é nem tirar conclusões. O objetivo é levantar os temas, os pontos de discussão sobre várias óticas, sobre várias matizes, mas tendo uma tese. E a nossa tese inicial, dentro do tema, é que os custos estão elevadíssimos e não podem continuar. Se continuar, não vai ter sucesso, porque já sabemos aonde leva. De que as receitas têm que aumentar, a lucratividade tem que aumentar, tanto para o agente quanto operador, para todos os elos da cadeia. E não pode aumentar esses custos sem isto aumentar para o consumidor final. Então, eu acho que esta é a tese. E tudo que nós discutimos, eu acho que eu estou extremamente satisfeito e aqui enclausurado, discutindo aqui com todo mundo essas questões. Então, tomara que tenha sido útil. E aqueles que nos veem na versão gravada, se você gostar, você que está assistindo a gente na versão gravada, compartilhe esta live. Curta também ali embaixo, tanto no Turismo Meu Negócio, quanto nas redes sociais aí do Rui, do Mielke. Curta ali para que você saiba também quais serão as próximas iniciativas nessa área. Depois nós vamos fazer temas verticalizados. Vamos discutir uma live só para discutir, quem sabe, não os 3, os 2, os 1, nós vamos discutir temas específicos. Podemos discutir, que daí podemos, por exemplo, sobre tecnologia, marketing. Agora nós estamos discutindo em geral em 3, mas depois nós podemos aprofundar em outras lives ainda algum tema específico que algum município queira. Então, convide o seu secretário de turismo, convide o seu candidato a prefeito, seu candidato a vereador, para que eles assistam para discutir isso localmente. Porque se o cara for eleito e não souber nada disso, não tiver nem noção, que certamente não terá, porque ele não é da área, então chame ele para participar ou distribui a live para ele. Então, é isso aí. Então, obrigado, Helena, ali, pela sua participação. Rui, você queria falar? Não, queria dizer que estamos no final, né? Precisamos encerrar, estamos chegando na 1h30, eu preciso sair também. Então, queria saber se a gente pode ir para os encaminhamentos finais. Eu só queria, aproveitando inteiro, já dando início aos encaminhamentos finais, queria mandar um abraço para a Luísa de São Bento do Sul. A gente teve a oportunidade de ir para lá faz uns 2 anos e foi muito bacana ver um pessoal que está fazendo um trabalho muito legal, brilhante, tem tudo para ser um dos municípios referência do turismo aí no norte do estado de Santa Catarina. Muito obrigado a todos, obrigado, Ângela, obrigado, Miranda, o José, tem várias pessoas que escreveram para a gente aí, obrigado mais uma vez aí a oportunidade. É dela que você estava falando, a Luísa? Isso. Legal. Obrigado, Rui, Vades, acho que de fato concordo com o Rui, acho que esse formato fica muito bom, fica muito produtivo, a gente consegue falar, e eu sugiro que a gente volte num momento oportuno, falar mais sobre comercialização, porque esse é um tema que nunca se foi conversado como deveria, e é o calcanhar de Aquiles da política pública de turismo do Brasil, dos estados, do município. Falaram muita geografia no turismo e pouca economia. Estamos colhendo
os infrutos de erros estratégicos de estabelecer a política municipal de turismo na área errada. Em vez de a gente estar movendo um monte de areia com uma reta escavadeira, estamos tirando com a enxada. O resultado é o mesmo, porém demora muito mais tempo, os custos são mais altos, dá um baita trabalho. Eu acho que já tem tecnologia para isso, basta a gente repensar de forma mais assertiva. Então, comercialização é a minha sugestão que a gente volte num momento oportuno aí a voltar a debater para os municípios. Um forte abraço, muito obrigado, Vades e Rui, mais uma vez. Ok, eu também aproveito para me despedir, queria agradecer novamente ao Vades e à Gestur pelo convite para estar aqui contribuindo com o meu conhecimento relativo, agradecer a quem nos assistiu e encerrar com a minha frase favorita, que é: se você gostou, recomende para os amigos, se você não gostou, recomende para os inimigos, e todo mundo assim fica satisfeito. Até a próxima live. Ok, eu só para... quando a gente chama a participação, primeiro quero agradecer vocês também pela disponibilização, de dedicar ali, disponibilizar 1h30 do seu tempo ali também, e doar para discutirmos aí o turismo nacional, e agradecer aí o Fábio Steinsberg, o Abdon Barreto, José Roberto, a doutora lá de Minas Gerais, a Gabriela, o Eduardo, todo mundo que tem participado, e especialmente os parceiros aí que têm contribuído na divulgação também, da retransmissão disso, especialmente lá em Foz do Iguaçu. Um abraço especial ali aos diretores, à direção da Rede Costa Oeste de Comunicação, por engajamento nesta temática tão relevante ali para a região da Costa Oeste, especialmente, porque eles têm muito claro ali é o celeiro agrícola do país, um dos celeiros agrícolas do país, que é a vertical do agronegócio, e a segunda e a outra vertical, que é a vertical do turismo. Então, muito obrigado pelo engajamento nesta causa, e você que participou conosco, ou assistiu na versão gravada, volto a dizer, convidar você, curta ali, para que você saiba, fique sabendo das próximas lives, e nas próximas lives também convide outros, os seus amigos, sua rede de contato, compartilhe nas suas redes sociais, para que a gente aumente essa discussão. E o próximo tema, na próxima terça-feira, então, será promoção e marketing. Obrigado, até terça. Um abraço. Um abraço.